Na primavera de 2022, April Thompson tinha 26 anos e uma vida tão organizada quanto simples. Professora de literatura em uma escola pública de Portland, ela costumava acordar antes do amanhecer, preparar seu café em uma caneca com a frase "coisas boas levam tempo" e sair para a névoa suave que cobria as ruas do bairro. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento cheio de plantas e livros, longe do luxo excessivo de sua família. Seus alunos a amavam, seus colegas a respeitavam, mas no círculo de Thompson, April era apenas a neta responsável, aquela que não causava problemas, aquela que não brilhava, enquanto sua mãe, Linda, organizava eventos de caridade apenas para aparecer nas redes sociais. E seu irmão, Marcus, exibia carros de colecionador nas redes sociais. April continuava pagando as contas com seu salário e cuidando com carinho de seu gato adotivo, Poi, o dia do funeral de seu avô. Robert Thompson amanheceu cinzento, como se o céu do Oregon também estivesse de luto. Na mansão da família, o perfume dos lírios se misturava ao murmúrio de conversas hipócritas. Robert fora o fundador da Thompson Maritime, um império naval que começou com um único barco de pesca e acabou dominando as rotas comerciais internacionais. Todos sabiam que o testamento seria lido naquela tarde, e todos esperavam sair um pouco mais ricos. April chegou sozinha, usando um vestido preto simples e o cabelo preso para trás, evitando os flashes e os abraços falsos. Sentou-se silenciosamente na última fileira, relembrando as tardes de xadrez com o avô, sem imaginar que naquele dia, diante de toda a família, o mundo a faria se sentir mais invisível do que nunca. A leitura do testamento começou no grande salão do andar de cima, onde um imponente retrato do patriarca dominava a cena. O advogado da família, Sr. Morrison, um homem de voz grave e modos cerimoniosos, começou a ler os nomes dos herdeiros com a solenidade de quem entrega coroas de flores. A atmosfera cheirava a perfume caro e ambição. Contida, a mãe de April, Linda, recebeu uma vila na Toscana. Seu irmão, Marcus, um iate de luxo ancorado em Mônaco. Sua prima Jennifer, uma rede de boutiques em Nova York. Os sorrisos se multiplicaram como fogos de artifício em um céu escuro, até que o advogado fez uma pausa, olhou para seus papéis com um discreto desconforto e disse, sem levantar os olhos, para minha neta April Thompson, deixo este envelope. O silêncio se adensou. Um momento depois, uma risada nervosa escapou dos lábios de Jennifer. Linda ergueu uma sobrancelha, murmurando com desdém. Talvez seja uma carta de despedida. Ou uma bênção espiritual. Marcos acrescentou, com um sorriso torto, ou dinheiro do banco imobiliário. A risada ecoou pelos cristais do lustre. April olhou para baixo, contendo a humilhação que crescia como fogo em seu peito. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas, murmurou um agradecimento mecânico e saiu do quarto antes que as lágrimas a traíssem. No elevador, com o eco da risada ainda martelando em sua memória, ela rompeu o lacre do envelope. Dentro havia uma passagem de primeira classe para Mônaco e um bilhete escrito com a caligrafia inconfundível de seu avô. Confiança ativada no seu aniversário de 26 anos, querida. Hora de reivindicar o que sempre foi seu. April ficou imóvel no elevador, com o coração batendo tão forte que conseguia ouvir o próprio pulso. Ao lado da conta, havia um pequeno extrato bancário impresso em papel suíço, com selos dourados e números que pareciam irreais. 347 milhões de dólares. Ela esfregou os olhos, convencida de que era uma piada cruel, ou um erro administrativo. Mas, no verso, o documento trazia o nome de um banco privado em Zurique e uma assinatura que ela reconheceu imediatamente. A do príncipe Alexandre de Mônaco. Por alguns segundos, o elevador pareceu parar no tempo. April, a mulher que sua família tratava como uma sombra, segurava entre os dedos uma verdade que ninguém mais conhecia. Naquela mesma noite, em seu apartamento, ela procurou online o número do banco suíço. Discou com as mãos frias e a voz trêmula, imaginando se alguém atenderia. Uma secretária com sotaque europeu a conectou diretamente ao escritório do príncipe, que falava com uma calma aristocrática. Senhorita Thompson, disse ele.
Seu avô confiava em você mais do que a senhora pode imaginar. O fundo foi ativado conforme o planejado. Esperaremos por você em Mônaco para discutir os detalhes. O telefone caiu lentamente de sua mão. No silêncio da sala, April percebeu que o mundo que ela conhecia havia acabado. O envelope, ridicularizado por todos, não continha nenhuma provocação. Era a porta para um legado oculto que seu avô guardara só para ela. 2 dias depois, April embarcou no voo para Mônaco, com a mente a mil. Ela olhou pela janela do avião, enquanto as nuvens giravam em luz e sombra, imaginando que tipo de segredo seu avô havia guardado por tanto tempo. Ela pousou no aeroporto de Nice e foi recebida por um motorista. Segurando uma placa com seu nome, a viagem até o Principado serpenteava por penhascos, curvas suaves e o brilho azul do Mediterrâneo. Ao chegar em frente ao palácio onde o príncipe Alexandre a aguardava, April sentiu-se deslocada em seu modesto casaco e mala de rodinhas. No entanto, o mordomo a cumprimentou com uma reverência que pareceu reconhecer nela algo que ela mesma nunca havia conhecido: autoridade. O príncipe Alexander era um homem na casa dos 50 anos, com um olhar sereno e uma voz comedida, o tipo de pessoa que fala pouco, mas deixa uma impressão profunda. Ele a recebeu em uma sala adornada com retratos antigos e livros encadernados em couro. Seu avô e eu compartilhamos uma amizade baseada em confiança absoluta, explicou ele enquanto servia o chá. Ele sabia que em sua família, o poder pode facilmente corromper. É por isso que ele escolheu esconder seu verdadeiro legado até que você estivesse pronta. Então ele abriu um arquivo com selos diplomáticos sobre a mesa. Dentro estavam os documentos do Thomson International Trust, com empresas holding espalhadas por Mônaco, Londres, Las Vegas e Tóquio. April sentiu uma vertigem repentina. A vida que ela conhecera menos a sala de aula, os livros. A rotina menos estava se transformando, diante de seus olhos, em algo com que ela jamais poderia ter sonhado. Alexander também lhe mostrou uma série de registros contábeis, detalhando como, durante anos, ela recebera discretamente os rendimentos do fundo. Aquele salário de professora que mal cobria o aluguel e os livros era apenas uma fração simbólica de seus próprios lucros. Seu avô planejara tudo para que ela nunca desconfiasse, para que aprendesse o valor do trabalho sem a sombra do privilégio. Ele disse que quem não sabe trabalhar não saberá proteger a riqueza, comentou o príncipe com um sorriso cúmplice. April permaneceu em silêncio, olhando para a assinatura do avô estampada em cada página. Era como se ele ainda estivesse falando com ela, ensinando-lhe uma última lição, do outro lado do tempo. Naquela noite, da sacada de sua suíte com vista para o mar, April se permitiu chorar, não de tristeza, mas de uma mistura de amor e admiração. Lembrou-se das tardes em que seu avô a desafiava para o xadrez e dizia que os peões também podem ser coroados se tiverem paciência. Agora ela entendia a metáfora. Ele a havia educado silenciosamente, ensinando-lhe estratégia, observação e temperança. O murmúrio das ondas batendo nas rochas a envolvia como uma canção de despedida e renascimento. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia pequena, sentia-se como uma herdeira, não do dinheiro, mas de um propósito. No dia seguinte, Alexander a levou ao prédio principal do fundo em Monte Carlo, onde dezenas de funcionários a aguardavam. Alguns a cumprimentaram com respeito, outros com genuína admiração, como se esperassem por aquele momento há anos. Na sala de reuniões, uma tela projetava os nomes das empresas sob seu controle: hotéis em Las Vegas, cassinos em Singapura, propriedades em Londres, resorts em Sydney. April não conseguia acreditar no que estava vendo. Tudo isso é seu, disse Alexander em um tom firme, mas gentil. Seu avô não lhe deixou apenas uma herança. Ele lhe deixou uma estrutura que pode sustentar ou destruir gerações. O jovem professor sentiu o peso do poder pela primeira vez, um peso que não era esmagador, mas que exigia equilíbrio e caráter. Nos dias que se seguiram, April percorreu os negócios observando cada detalhe com a precisão que aprendera em sala de aula. No Monte Carlo Bay Resort and Casino, o gerente a tratou com cortesia formal, mas parecia nervoso.
Não era todo dia que se conhecia o novo dono de um império. Em Las Vegas, ela percorreu os corredores do Belmont Grand Casino and Resort e reconheceu a filosofia do avô em cada decisão. O luxo não está no ouro, mas na justiça, disse ele certa vez. Cada lugar contava uma história, e cada um refletia a mente de um homem que pensava a longo prazo, deixando um mapa invisível que só ela conseguia decifrar. Quanto mais aprendia sobre o legado do avô, mais compreendia que o verdadeiro legado não estava nos números, mas na visão por trás deles. April começou a anotar tudo em um caderno de capa azul, como se estivesse anotando para uma aula que nunca existiu. Escrevia sobre ética, sobre liderança, sobre como o dinheiro pode ser uma arma ou uma ponte. Às vezes, Alexander a observava de longe, admirando sua serenidade. Você não busca poder, disse-lhe ele certa tarde. Busca um propósito. E isso a diferencia de todos os outros Thompsons. Ela sorriu timidamente, sabendo que aquelas palavras, embora vindas de um príncipe, ressoavam como se fossem a voz de seu avô falando novamente. No entanto, enquanto April se transformava em Mônaco, a família em Portland começava a ficar inquieta. Sua mãe ligava insistentemente, exigindo uma explicação para seu desaparecimento repentino e perguntando se ela havia encontrado algum trabalho. Marcos enviava mensagens zombeteiras, insinuando que ela estava de férias financiadas pelo espírito do avô. April os ignorou, determinada a não revelar nada ainda. Ela queria entender completamente a extensão do que estava enfrentando antes de confrontá-los. No fundo, ela não buscava vingança, mas justiça silenciosa. Queria mostrar a eles que amor e inteligência valiam mais do que a arrogância herdada, e sabia que a melhor maneira de fazer isso era em silêncio, deixando o tempo. Fowler por si, os meses seguintes foram um turbilhão de descobertas. April contratou consultores financeiros, revisou contratos e se formou em direito internacional. Sua disciplina surpreendeu até os executivos mais veteranos. Às vezes, ela passava noites inteiras no escritório do fundo, revisando balanços com a mesma concentração com que corrigia provas. O que mais a motivava não era o dinheiro, mas a sensação de cumprir um propósito que seu avô havia pacientemente traçado. Algo Dante estava amadurecendo. Ela não era mais a jovem tímida que temia o olhar da mãe. Ela era a herdeira de uma missão moral, a peça de xadrez que finalmente entendeu seu movimento. Certa manhã, enquanto tomava café em frente ao porto de Monte Carlo, April folheou um jornal e encontrou uma matéria sobre a empresa familiar em Portland. A matéria mencionava que a Thompson Maritime estava passando por sérias dificuldades financeiras. Seu pai, David, havia perdido contratos com armadores internacionais e as dívidas estavam se acumulando. April colocou sua xícara na mesa e suspirou. Ela entendeu que a vida lhe oferecia uma oportunidade, não de vingança, mas de equilíbrio. Ela poderia ajudar, mas sem revelar sua identidade ainda. E assim, nasceu a ideia que mudaria a história da família. Criar uma empresa paralela, uma fachada discreta sob a qual ela pudesse se conectar sem mostrar o rosto. Naquela mesma semana, April reuniu sua equipe de confiança e registrou uma nova empresa sob o nome Neptune International Holdings. O nome não era coincidência. Netuno, o deus do mar, representava o poder silencioso que governa as marés, assim como ela planejava fazer com o destino de sua família, por meio da empresa. Ela começou a adquirir ações dispersas da Thompson Maritime e a estudar as fraquezas da corporação. Ninguém em Portland imaginava que aquela jovem professora, que sempre pareceu tão distante do mundo dos negócios, estivesse tecendo uma jogada de mestre no tabuleiro de xadrez. Cada assinatura, cada transferência, era uma jogada de xadrez feita com calma e precisão, como as que seu avô costumava celebrar com um sorriso e uma frase. Nunca anuncie o checkmate, deixe que o descubram. Nos meses seguintes, April viajou secretamente para os Estados Unidos sob o pretexto de visitas acadêmicas. Na realidade, ela se reuniu com intermediários, analisou balanços e negociou discretamente com os credores do pai. Logo, a oferta de compra foi feita, $45 milhões pela empresa. Familiar era uma quantia tentadora demais para um empresário desesperado.
David aceitou sem suspeitar de nada, convencido de que havia alcançado uma saída digna da crise. A transação foi concluída em questão de dias, e naquele instante, April tornou-se a única proprietária do império que seu avô havia fundado e que seu pai havia deixado ruir. O círculo, finalmente, começava a se fechar. No dia da assinatura do contrato, April percorreu os escritórios da Thomson Maritime com uma calma quase solene. Ninguém suspeitava que a jovem que andava silenciosamente pelos corredores fosse a nova proprietária. Ela olhou para os retratos do avô nas paredes e sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Ela havia alcançado o impossível, sem levantar a voz, sem ostentação ou escândalo. Quando o advogado lhe entregou a cópia final da aquisição, ela simplesmente a arquivou em uma pasta e disse: "Agora tudo volta para casa." Aquele momento não foi de euforia, mas de gratidão. Não se tratava de posse, mas de restaurar o equilíbrio que a arrogância de sua família havia destruído. Pouco tempo depois, ela retornou a Mônaco para informar Alexander de tudo o que havia acontecido. O príncipe a recebeu em seu escritório com uma expressão serena, como se tivesse previsto esse desfecho. "Seu avô ficaria orgulhoso", disse ele. "Você não apenas recuperou o que era dele, como também o fez com elegância e justiça." April sorriu, mas seus olhos continham algo mais do que satisfação. Ela aprendera que o poder não grita, ele é exercido em silêncio. Decidiu que retornaria a Portland em breve, não para humilhar ninguém, mas para olhar sua família nos olhos e, pela primeira vez, dizer a verdade. O tabuleiro estava pronto para a jogada final. Quando April retornou a Portland, o outono havia pintado as ruas em tons de vermelho e dourado. Ninguém na família suspeitava da magnitude do que estava prestes a acontecer. Linda organizou um jantar de reconciliação na mansão da família convencida do Quay. Filha finalmente aceitara seu papel de apoiadora discreta. Marcos chegou atrasado, como sempre, ostentando um relógio novo e contando histórias que ninguém queria ouvir. Aproximou-se em frente a eles, calma, deixando-os conversar sem interrupções. O assunto inevitavelmente mudou para negócios da família, e seu pai suspirou, cansado. "Pelo menos vendi a empresa antes que ela falisse", disse ele, tentando soar filosófico. Ela o olhou com ternura, ainda sem responder. Depois da sobremesa, quando o clima se acalmou, April tirou uma pasta de couro preta da bolsa e a colocou sobre a mesa. "Quero que você leia isto", disse ela, com a voz tão firme que o silêncio se instalou na sala. David a olhou com estranheza. Linda franziu a testa e Marcos revirou os olhos. Dentro da pasta estavam os documentos da compra, as assinaturas, os selos, as transferências. "A empresa que você vendeu me pertence", anunciou ela sem drama, como se estivesse afirmando um fato inevitável. Sua mãe engasgou. Seu pai permaneceu em silêncio, e seu irmão murmurou um insulto baixinho. April acrescentou calmamente: "Não estou em busca de vingança. Só quero que você saiba quem eu realmente sou." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se ouviu o tec-tec do relógio antigo da sala de jantar. Linda foi a primeira a reagir. Um misto de descrença e fúria. "Que tipo de piada é essa, April?" perguntou ela, levantando-se abruptamente. Mas sua voz tremeu. David revisou os documentos com as mãos trêmulas, verificando os carimbos, as assinaturas, os números das contas. Tudo era legítimo. Como você fez isso?" gaguejou. April não estava sorrindo. Não havia arrogância em sua expressão. "Com paciência", respondeu ela, "com a mesma paciência que o vovô me ensinou quando jogávamos xadrez. Cada movimento leva seu tempo." Marcos deu uma risada amarga, murmurando algo sabra, a ovelha que virou lobo. Ninguém mais falou por um longo tempo. Finalmente, April quebrou o silêncio. "Não quero seu dinheiro nem sua aprovação. Só quero respeito, e que você entenda que o amor não se mede por herança." Suas palavras ressoaram com uma calma que doeu mais do que um grito. Linda afundou na cadeira, David abaixou a cabeça e Marcos evitou seu olhar. Foi então que April percebeu que não havia conquistado apenas uma empresa, mas sua liberdade emocional. Ela se levantou, pegou a pasta e disse suavemente: "Se você quiser recomeçar,
Estou disposta, mas só se desta vez você disser a verdade. Então, ela saiu da mansão com passos firmes, sem olhar para trás. Lá fora, o vento de outono a envolvia como um aplauso silencioso. Naquela noite, April dirigiu até a colina onde havia comprado sua nova mansão. Uma casa moderna, com grandes janelas que davam para toda a cidade. De lá, ela podia ver a antiga mansão de seus pais, iluminada ao longe como uma lembrança que não doía mais. Acendeu a lareira, serviu-se de uma taça de vinho e revisou os últimos relatórios financeiros do fundo. Tudo estava em ordem. Pela primeira vez em anos, ela respirou sem culpa ou medo. Ela havia fechado o ciclo de humilhação com inteligência e dignidade. Recostou-se no sofá e olhou para a fogueira dançante, pensando em seu avô e em como cada conversa, cada partida de xadrez a havia preparado para aquele momento. E se você está acompanhando isso até agora, diga-nos onde você está. Talvez, como April, você também já tenha sentido que a vida a subestimou. Mas você ainda está aqui, observando como tudo muda. Os dias seguintes foram tranquilos. April compareceu a reuniões, tomou decisões importantes e começou a sentir a maturidade do poder bem exercido. No entanto, não se deixou levar pela vaidade ou pela tentação do exibicionismo. Sabia que sua força residia na discrição. A imprensa local começou a especular sobre um misterioso investidor estrangeiro que havia resgatado a companhia de navegação. Ninguém imaginava que essa figura fosse a mesma mulher que, meses antes, fora ignorada durante a leitura de um testamento. April sorriu ao ler as manchetes. Não por orgulho, mas porque finalmente entendeu a lição final do avô. O verdadeiro respeito não se impõe, se inspira. Com o passar das semanas, April começou lentamente a reconstruir os laços familiares. Não o fez por obrigação, mas por convicção. Convidou o pai para um almoço formal na sede da empresa, onde ele agora atuaria como CEO. Quando David chegou, nervoso e resignado, April o cumprimentou com um aperto de mão firme. "O Volvas acreditou em você", disse ela, "mas você precisava se lembrar de como era conquistar seu lugar." Ele não respondeu, apenas assentiu, com os olhos marejados. Naquele instante, além das hierarquias, eles se reconheceram pela primeira vez como iguais, dois herdeiros do mesmo amor e das mesmas lições. Com o tempo, Linda também se aproximou, ainda que de forma mais tímida. Publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, reconhecendo que havia julgado mal a filha e que a verdadeira elegância não está no que se herda, mas no que se constrói. Marcos e Jennifer seguiram seu exemplo, talvez motivados pela pressão pública, mas o gesto foi suficiente. April não os humilhou, nem os rejeitou. Ela os acolheu com a serenidade de quem não guarda mais rancor. Ela sabia que as feridas familiares não se curam com dinheiro, mas com humildade. Esse processo de perdão a fortaleceu mais do que qualquer número em uma conta bancária, porque lhe devolveu algo que o poder jamais poderia comprar: paz interior. Um ano depois, April havia se tornado uma das mulheres mais influentes de Portland. Ela não apenas controlava um conglomerado internacional, como também era conhecida por sua ética e generosidade. Fundou a Fundação Robert Thompson para a Excelência Educacional, com um fundo inicial de US$ 100 milhões destinado a bolsas de estudo para jovens carentes. Cada vez que concedia uma nova bolsa, ela se lembrava de seus dias como professora, quando um simples lápis doado podia mudar a motivação de um aluno. A educação é mais transformadora do que dinheiro, ela costumava dizer em discursos, e todos sabiam que ela não dizia isso por protocolo, mas porque havia vivenciado isso em primeira mão. Seu trabalho filantrópico começou a ganhar atenção internacional. Revistas, conferências e fóruns de liderança a convidavam constantemente, mas April escolhia suas aparições com cuidado. Ela não queria ser uma celebridade, mas sim um modelo silencioso. Em uma entrevista na televisão, perguntaram-lhe o que a motivara a se dedicar tanto à educação. Ela respondeu com um leve sorriso: "Meu avô me ensinou que o conhecimento é o único legado que ninguém pode tirar." Essa frase viralizou em questão de horas, tornando-se uma citação inspiradora para milhares de jovens. Silenciosamente,
April sabia que havia cumprido sua promessa, honrar a memória do homem que a ensinou a mover as peças, sem perder a alma. Com o passar dos meses, a mansão na colina tornou-se seu refúgio. April passava as tardes no jardim, lendo ou ouvindo jazz enquanto o vento agitava as cortinas de linho. Às vezes olhava para o horizonte e pensava em tudo o que havia passado. A provocação, o envelope, a viagem, a revelação, cada lembrança doía e curava ao mesmo tempo. Nas noites mais calmas, ficava acordada observando as luzes da cidade e murmurava uma frase que seu avô costumava repetir: "O poder só é válido quando serve ao bem." Essa ideia se tornara a sua bússola. Ela não tinha mais medo de perder tudo, pois sabia que o essencial estava dentro dela. Certa manhã, enquanto revisava relatórios em seu escritório, ela recebeu uma carta escrita à mão da Suíça. Era do príncipe Alexander. Nela, ele lhe contava que havia decidido se aposentar dos negócios para se dedicar ao ensino e à diplomacia cultural. No final da mensagem, ele escreveu: "Seu avô viu em você algo que o resto do mundo ainda não havia compreendido. Equilíbrio. Mantenha isso e nada lhe faltará." April guardou a carta em uma moldura de vidro sobre sua mesa e só lembrou de que as verdadeiras conexões não são medidas em dinheiro, mas em respeito mútuo. Ela sorriu, sabendo que sua história com Mônaco havia se completado, assim como o oceano devolve ao porto tudo o que um dia partiu. Naquele ano, April decidiu velejar pela primeira vez em seu próprio iate, que batizou de Legacy. Não era um símbolo de luxo, mas de gratidão. Ela o construiu em homenagem ao avô, seguindo os planos originais do primeiro barco de pesca com o qual ele havia começado sua fortuna. No convés principal, instalou uma pequena biblioteca com livros de história, filosofia e navegação. Ali, sentava-se e escrevia reflexões sobre a vida e o poder, como se estivesse conversando com Robert através do tempo. Cada nascer do sol em alto mar era um lembrete de que sua história não era sobre dinheiro, mas sobre identidade. A neta invisível aprender a se ver com os próprios olhos. Certa tarde, ao pôr do sol, April recebeu um grupo de bolsistas de sua fundação a bordo do Legacy. Os jovens ficaram maravilhados, não com o luxo do navio, mas com a simplicidade com que ela os recebeu. Ela lhes falou sobre esforço, paciência e como o sucesso não se mede por aplausos, mas pela serenidade de poder dormir em paz. Um dos alunos perguntou-lhe se ela já havia desejado vingança contra aqueles que a subestimaram. April sorriu e respondeu: "A vingança é um fogo que queima todos. Eu preferia ser água." Essa frase provocou um silêncio respeitoso. No instante, eles compreenderam que estavam na presença de alguém que havia conquistado muito mais do que poder. Naquela noite, quando os jovens se despediram, April ficou sozinha no convés, observando o mar refletir as luzes da costa. O ar salgado despenteava seus cabelos, e o som rítmico das ondas a lembrava de sua infância, quando seu avô a levava ao porto para assistir à partida dos navios. Ela sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de realização. Expressou silenciosamente gratidão por tudo o que havia vivenciado, até mesmo as humilhações, porque elas haviam sido a matéria-prima de sua força. Ela aprendera que feridas bem compreendidas podem ser transformadas em bússolas, guiando-a em direção a uma vida mais autêntica. Com o passar dos meses, April começou a escrever um livro intitulado O Valor do Invisível. Não pretendia ser um best-seller, mas sim uma carta aberta àqueles que antes eram subestimados. Em suas páginas, ela relatava honestamente as lições de seu avô, declínio moral de sua família e seu próprio despertar. O manuscrito tornou-se uma espécie de espelho coletivo. Cada leitor encontrava nele uma parte de si mesmo. Quando a editora o publicou, recebeu milhares de mensagens de gratidão de pessoas que haviam decidido se reconciliar com seu passado. April então compreendeu que sua história não era mais só dela. Pertence-a ao mundo. Ano depois, O Valor do Invisível foi apresentado numa feira literária em Lisboa. April subiu calmamente ao palco, vestida com um conjunto simples, de linho branco. Enquanto a plateia aplaudia,
Ela não pensava nas manchetes ou nos números, mas no rosto do avô, que a contemplava de algum lugar além do tempo. Nada disto me pertence inteiramente, disse ela no início do seu discurso. Sou apenas o fio que une a sabedoria daqueles que me precederam aos sonhos daqueles que me sucederão. As suas palavras ressoaram na plateia com uma calma comovente. Até os jornalistas pararam de escrever para ouvir. Era a voz de alguém que vencera a batalha mais difícil, a de ser fiel a si mesma. Naquela mesma noite, ela caminhava sozinha pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, livro na mão, a brisa do Atlântico acariciando seu rosto. Parou em frente a uma livraria onde seus trabalhos ocupavam a vitrine principal, iluminados por uma luminária amarelada. Naquele momento, pensou que talvez o maior legado não fosse a confiança, nem a fortuna, nem mesmo a empresa recuperada, mas a capacidade de transformar humilhação em inspiração. Se a minha história puder ajudar alguém a não desistir, então valeu a pena, murmurou. Então, sem buscar reconhecimento ou câmeras, desapareceu pelas ruas, levando consigo uma serenidade que o dinheiro jamais poderia comprar. De volta a Portland, a rotina voltou a ser sua aliada. April retomou sua paixão pelo ensino, desta vez como diretora de programas educacionais em sua fundação. Ela ficou fascinada ao ver como jovens que antes não tinham oportunidades agora criavam projetos sustentáveis e comunitários. Cada história de sucesso que ela conhecia se tornou um lembrete do propósito que guiava sua vida. Em seu escritório, ela pendurou uma placa com a frase gravada em metal: "Respeito não se herda, se conquista com cada ato de constância." Era seu mantra diário, uma bússola moral que a lembrava de quem ela era e de onde vinha. Numa tarde chuvosa, April visitou o túmulo do avô pela primeira vez desde o funeral. Ela carregava um buquê de lírios brancos, os mesmos que perfumaram aquele dia da despedida. Ajoelhou-se diante da lápide e permaneceu em silêncio por vários minutos. "Tudo correu bem, vovô", disse ela finalmente, com a voz embargada. "Eu não só recuperei o que era seu, mas também o que eu sou." O vento agitava as folhas das árvores, como se o velho Robert estivesse lhe respondendo de algum lugar invisível. April sorriu, deixando uma única lágrima se misturar à chuva. Naquele momento, ela entendeu que a maior herança não era material, mas espiritual. A sabedoria de não se perder pelo caminho. Os anos seguintes consolidaram seu legado. April não era mais vista como a herdeira misteriosa, mas como uma líder ética que havia transformado o império familiar em uma força para o bem. Sua história inspirou documentários, conferências e artigos investigativos, embora raramente desse entrevistas. Ela preferia deixar suas ações falarem por si. Em um de seus discursos mais memoráveis, diante de uma plateia de jovens empreendedores, ela disse: "O dinheiro revela quem você é, ele não muda você, apenas amplifica sua essência." Essa frase ficou gravada na memória coletiva de todos os presentes, e muitos a consideraram a definição mais pura do que significa exercer o poder com propósito. Apesar do sucesso, April manteve a simplicidade que sempre a distinguia. Continuou a cozinhar para si mesma, a cultivar ervas no jardim e a ler todas as noites antes de dormir. Às vezes, quando o silêncio enchia a casa, ouvia mentalmente o riso do avô e o seu eterno conselho: "Nunca se esqueça de jogar com paciência." Mesmo quando todos estiverem a olhar para o rei, a vida compreendia ela. Não era um jogo a ser vencido, mas um tabuleiro em constante movimento. E agora, movia as peças com a serenidade de quem não procura provar nada, porque já provou tudo. Numa tarde de verão, enquanto revisava novos projetos educacionais, April recebeu a visita inesperada de Marcus. Ele tinha um ar diferente, mais humilde, sem o brilho arrogante que outrora o acompanhara. Sentou-se em silêncio diante dela e, após alguns segundos, murmurou: "Eu queria lhe agradecer por não nos destruir quando poderia ter feito isso." April olhou para ele com ternura. "Família não se destrói, se reconstrói", respondeu ele, servindo-lhe uma xícara de chá. Conversaram por horas, relembrando a infância,
os verões no litoral e as piadas do avô Robert. Quando Marcus foi embora, April compreendeu que seu gesto era a prova mais clara de que o perdão, quando nascido do respeito, pode curar até os laços mais rompidos. Naquela noite, o céu sobre Portland estava limpo, estrelado. April saiu para a varanda com um cobertor sobre os ombros e uma xícara de chocolate quente. De lá, ela olhou para a cidade adormecida e sentiu uma calma profunda, como se o universo estivesse silenciosamente devolvendo tudo o que um dia lhe tirara. Por dentro, não havia ressentimento ou orgulho, apenas gratidão. Ela havia compreendido que a verdadeira justiça não se faz por meio de punição, mas pelo exemplo, e naquele instante, em meio às luzes distantes e ao ar quente do verão, ela pensou que talvez seu avô estivesse olhando para ela, sorrindo de algum lugar onde o tempo não existia mais. Ao amanhecer, April acordou com uma sensação de leveza. Caminhou descalça pelo corredor de sua casa até a grande janela, com vista para o jardim. O sol se filtrava pelas árvores, pintando cada canto de dourado. Ela pegou seu caderno e escreveu: "A vida nem sempre é justa, mas sempre oferece uma segunda chance." Fechou o caderno com um sorriso e foi para seu escritório, onde um mural exibia fotos das primeiras gerações de bolsistas formandos. Era sua maneira de se lembrar de que a verdadeira mudança não acontece nas manchetes, mas nas vidas tranquilas que florescem graças a uma oportunidade. Se esta história te tocou de alguma forma, por favor, curta, comente de onde você está assistindo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que o respeito próprio vale mais do que qualquer herança. O sol nascia lentamente sobre Portland, refletindo-se nas janelas de sua casa, como se o universo confirmasse seu propósito. April serviu-se de um café e observou o vapor subir, imaginando que cada nuvem de perfume carregava um fragmento de sua história. O envelope, a jornada, o silêncio, o perdão. Ela havia chegado ao fim de sua jornada, não como uma rainha conquistadora, mas como uma mulher livre. No cais, seu iate, Legacy, esperava imóvel, brilhando à luz do novo dia. Ela sorriu e sussurrou: "Obrigada, vovô." Então, saiu para o porto, pronta para zarpar rumo ao horizonte, certa de que às vezes os finais mais poderosos não fazem barulho, apenas paz. O porto estava silencioso, mal despertando para o som das gaivotas e o cheiro de sal. April embarcou no Legacy e respirou fundo o ar fresco do amanhecer. Ao seu redor, o mar se estendia como um espelho infinito, e por um momento, ela sentiu como se tudo em sua vida tivesse sido uma longa jornada para chegar àquele ponto. A calmaria após a tempestade. Não havia câmeras, nem família, nem testemunhas. Apenas ela, o barco e a promessa cumprida. Ela ligou o motor lentamente e deixou o iate deslizar para o mar. As ondas pareciam sussurrar seu nome, celebrando silenciosamente a mulher que aprendera a dominar não o mar, mas a si mesma. Enquanto navegava, April abriu uma pequena caixa de madeira que guardava em sua cabine. Dentro, havia uma carta que o príncipe Alexander lhe dera em sua última visita. Quando sentir o mundo em silêncio, lembre-se de que este é um sinal de que você encontrou seu ritmo. Ela a leu mais uma vez, sorriu e aguardou cuidadosamente. Aproximou-se da proa, deixou o vento brincar com seus cabelos e fechou os olhos. Pensou em tudo o que havia perdido e conquistado, e percebeu que a vitória mais profunda era ter transformado a dor em propósito. O mar, como um velho amigo, parecia acenar, acompanhando-a em direção a um novo amanhecer. Horas depois, o Legacy parou no meio do oceano, onde a água era tão azul que parecia não ter fundo. April olhava para o horizonte, os pés descalços no convés, o sol acariciando seu rosto. Ela pegou uma rosa branca de uma pequena cesta e a jogou lentamente no mar. "Para você, vovô", sussurrou. A flor flutuou por alguns segundos antes de desaparecer nas ondas, e aquele simples gesto resumia tudo: amor, perdão, gratidão e liberdade. Dentro dela não havia ressentimento ou orgulho, apenas uma certeza luminosa. Tudo o que acontecera tinha um propósito. Ela havia fechado o ciclo com amor, não com vingança. Enquanto o iate retornava ao porto, April sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes.
Olhou para o céu e sorriu, convencida de que Robert Thompson a observava de algum lugar onde bons corações se encontram. A neta invisível não existia mais. Em seu lugar, uma mulher completa emergiu, consciente de seu valor e de sua história. Enquanto o vento soprava em seus cabelos, ela pensou que o dinheiro poderia comprar barcos, casas e negócios, mas nunca a serenidade de uma alma que fez as pazes com seu passado. Assim, navegando em direção à costa, April percebeu que sua maior herança não era ouro ou poder, mas a sabedoria de amar em silêncio e brilhar, sem fazer barulho.